Você já sentiu como se estivesse perdido em um labirinto de vozes, cada uma prometendo ser a verdade, cada uma apontando para um caminho diferente, cada uma dizendo que possui a chave para entender Deus? E você, no meio de tantas doutrinas, se pergunta: como posso saber o que é verdade? Como posso discernir em meio ao barulho a voz que realmente importa? Vivemos em um tempo onde a informação nos cerca como um oceano. Há pregadores em cada esquina digital. Há ensinamentos que se multiplicam como estrelas no céu. Há interpretações que se contradizem e se entrelaçam. E no meio disso tudo, o coração sincero que busca a Deus pode se sentir confuso, cansado, até mesmo desesperançoso. Será que existe mesmo uma verdade que podemos conhecer? A palavra de Deus nos diz algo poderoso em João 17, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus não disse que a verdade era múltipla, nem que cada um poderia ter sua própria versão dela. Ele disse que a palavra de Deus é a verdade. Não uma verdade entre muitas, mas a verdade. Singular, absoluta, imutável. Mas então surge a questão: se a Bíblia é a verdade, por que existem tantas interpretações diferentes? Por que alguns dizem uma coisa e outros dizem outra, todos alegando basear-se nas Escrituras? A resposta está não apenas no que lemos, mas em como lemos. Está na postura do nosso coração diante do texto sagrado. Pense em Neemias. Quando ele retornou do exílio e encontrou o povo de Deus confuso e misturado com práticas estranhas, o que ele fez? Ele voltou à palavra. No capítulo 8 de Neemias, vemos Esdras lendo a lei de Deus para o povo. E o texto diz que leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Perceba a ordem: ler, explicar, entender. O problema de muitas doutrinas hoje é que pulamos etapas. Queremos a explicação sem a leitura cuidadosa. Queremos o entendimento sem o estudo dedicado. Queremos a verdade instantânea, como se ela fosse um produto de consumo rápido. Mas a verdade de Deus exige algo de nós: tempo, humildade, disposição para aprender. John Piper, um pastor e teólogo respeitado, costuma dizer que devemos ler a Bíblia como se nossa vida dependesse dela, porque de fato depende. Ele fala sobre a importância de saturar nossa mente com as Escrituras, não apenas ler versículos isolados, mas entender o contexto, a narrativa, a mensagem completa que Deus está comunicando através de toda a revelação bíblica. Quando Paulo escreveu a Timóteo, um jovem pastor que enfrentava falsos mestres e doutrinas estranhas em Éfeso, ele deu um conselho precioso: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2, verso 15. Manejar bem a palavra. Isso significa estudá-la com diligência, com honestidade, com reverência. Hernandes Dias Lopes, pastor brasileiro conhecido por sua profundidade bíblica, sempre enfatiza que não podemos interpretar a Bíblia segundo nossas conveniências. Não podemos torcer o texto para que ele diga o que queremos ouvir. Devemos nos submeter ao texto, permitir que ele nos corrija, que ele molde nosso pensamento, que ele transforme nossa vida. Augustus Nicodemos, outro teólogo reformado brasileiro, nos lembra que a reforma protestante aconteceu justamente porque homens corajosos voltaram às Escrituras. Eles disseram: não importa o que a tradição diz, não importa o que sempre foi ensinado, vamos ver o que a Bíblia realmente diz. E esse espírito de reforma deve continuar em nós, não para criar novas doutrinas, mas para purificar nosso entendimento das antigas verdades. Mas, como na prática, podemos discernir a verdade? Primeiro, precisamos estar firmados na palavra. Não dá para discernir se não conhecemos. É como tentar identificar uma nota falsa sem nunca ter visto a verdadeira. Os bancos treinam seus funcionários, mostrando a eles repetidamente notas verdadeiras, para que quando a falsa aparecer, ela seja imediatamente reconhecida. Assim, devemos fazer com a Bíblia. Segundo, precisamos de humildade para reconhecer que podemos estar errados. Paul Washer, pregador conhecido por suas mensagens desafiadoras, constantemente nos convida a examinar nossas crenças à luz das Escrituras. Ele pergunta: você acredita nisso porque é verdade
ou porque sempre acreditou? Você segue essa doutrina porque a Bíblia ensina ou porque sua tradição ensina? Terceiro, precisamos do Espírito Santo. Jesus prometeu em João 16, verso 13, que o Espírito da Verdade nos guiaria a toda a verdade. Mas perceba, ele guia a toda a verdade, não a cada opinião pessoal. O Espírito Santo não contradiz a palavra escrita, porque foi ele quem a inspirou. Ele nos ilumina para compreendermos o que já está revelado. Quarto, precisamos da igreja. Não estamos sozinhos nessa jornada. Deus nos deu mestres, pastores, irmãos na fé que podem nos ajudar a crescer no conhecimento. Provérbios 11, verso 14 diz: Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Isso não significa aceitar tudo o que nos dizem, mas considerar a sabedoria coletiva do corpo de Cristo. John MacArthur, pastor e mestre da Bíblia por décadas, sempre enfatiza a importância da pregação expositiva, aquela que explica o texto bíblico verso por verso, contexto por contexto. Ele diz que quando pregamos assim, não somos nós que controlamos a mensagem, mas a própria palavra de Deus que fala. E isso é fundamental para discernir a verdade. Ouvir pregações que explicam a Bíblia, não que apenas usam a Bíblia. Há um teste simples que podemos aplicar a qualquer doutrina. Ela glorifica a Deus ou o homem? Ela aponta para Cristo ou para outra coisa? Ela produz santidade ou apenas emoção temporária? Ela está fundamentada nas Escrituras ou em experiências pessoais? Ela tem resistido ao tempo ou é apenas uma moda passageira? Pense em Bereia. Em Atos 17, verso 11, lemos que os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Eles não rejeitaram o ensino de Paulo imediatamente, mas também não aceitaram cegamente. Eles examinaram, eles compararam com as Escrituras, eles foram sábios. Essa deve ser nossa postura. Quando alguém nos ensina algo, não devemos ser céticos demais a ponto de rejeitar toda a verdade, nem crédulos demais a ponto de aceitar qualquer mentira. Devemos ser como os bereanos, examinar tudo, reter o que é bom, conforme Paulo mesmo nos instrui em 1 Tessalonicenses 5, verso 21. E aqui está uma verdade que pode transformar sua jornada de fé. Discernir a verdade não é apenas um exercício intelectual, é um exercício espiritual. Exige oração, jejum, dependência de Deus. Quando Daniel buscou entendimento das profecias, ele se humilhou, orou, jejuou. Quando Salomão precisava de sabedoria, ele reconheceu sua incapacidade e pediu a Deus. Tiago nos diz no capítulo 1, verso 5: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Deus não esconde a verdade de quem sinceramente a busca. Ele não joga um jogo de adivinhação conosco. Ele quer que conheçamos a verdade, porque a verdade nos liberta. Jesus disse em João 8, verso 32, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberdade não é fazer o que queremos, mas ser o que Deus planejou. E essa liberdade vem do conhecimento da verdade, não de opiniões, não de especulações, não de tendências teológicas da moda, mas da verdade imutável de Deus. Há também algo importante sobre motivações. Por que você quer discernir a verdade? É para vencer debates teológicos? É para se sentir superior aos outros? Ou é porque você genuinamente ama a Deus e quer conhecê-lo mais? Sua motivação importa. Se você busca a verdade por orgulho, provavelmente encontrará apenas confirmação para suas próprias ideias. Mas se busca por amor, Deus se revelará. Pense também no caráter de quem ensina. Jesus disse que conheceremos a árvore pelos seus frutos. Um mestre verdadeiro produz frutos de santidade, humildade, amor. Um falso mestre pode ter palavras bonitas, mas sua vida contradiz seu ensino. Olhe para a vida de quem ensina. Ela reflete Cristo? Ela demonstra fruto do Espírito? Ela aponta para Deus ou para si mesmo? E quando você errar? Porque todos erramos. Todos temos pontos cegos. Todos temos áreas onde nossa compreensão é limitada. O que fazer? Graça. Para você mesmo e para os outros. Deus conhece sua sinceridade. Ele vê seu coração.
Se você está genuinamente buscando a verdade, mesmo que tropece no caminho, ele não o abandonará. Lembre-se de Pedro. Ele tinha ideias erradas sobre o Messias. Ele pensava que Jesus não deveria morrer, mas Jesus não o rejeitou por isso. Ele o corrigiu, o ensinou, o moldou. E Pedro se tornou uma coluna da igreja primitiva. Deus pode fazer o mesmo com você, se você permitir que Ele o corrija e o ensine. Há uma diferença entre doutrinas essenciais e questões secundárias. As doutrinas essenciais são aquelas relacionadas à salvação, à natureza de Deus, à pessoa de Cristo, à autoridade das Escrituras. Nessas, não podemos comprometer. Mas há questões secundárias, onde cristãos sinceros podem discordar e ainda assim permanecerem irmãos. Sabedoria é saber distinguir entre essas duas categorias. Agostinho disse algo sábio: nas coisas essenciais, unidade; nas não essenciais, liberdade; em todas as coisas, amor. Esse princípio nos ajuda a navegar pelas complexidades teológicas sem perder de vista o que realmente importa. Podemos discordar sobre formas de batismo ou modelos de governo de igreja, mas não podemos discordar sobre o Evangelho. Então, como você deve começar essa jornada de discernimento? Comece lendo a Bíblia, não apenas versículos isolados, mas livros inteiros. Leia Gênesis, entenda como tudo começou. Leia os Evangelhos, veja quem Jesus realmente é. Leia Romanos, compreenda o Evangelho. Leia Apocalipse, vislumbre o fim da história. Deixe que a narrativa completa das Escrituras molde sua visão. Depois, estude. Use bons comentários bíblicos. Ouça pregadores fiéis. Leia livros de teologia sólida. Mas sempre, sempre, sempre compare tudo com as Escrituras. Não importa quão famoso seja o autor, quão eloquente seja o pregador, quão antiga seja a tradição, se não está na Bíblia, não é verdade absoluta. Ore por discernimento. Toda manhã, antes de abrir sua Bíblia, peça que Deus abra seus olhos para ver maravilhas em sua lei. Peça que o Espírito Santo seja seu professor. Peça humildade para aceitar o que você descobrir, mesmo que contradiga o que você sempre acreditou. Pratique o que aprende. Conhecimento sem prática é vaidade. Tiago diz que devemos ser praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Quando você entende uma verdade bíblica, viva ela. Quando aprende sobre amor, ame. Quando aprende sobre perdão, perdoe. Quando aprende sobre santidade, busque santidade. A verdade não é apenas para ser conhecida, mas para ser vivida. E lembre-se, a jornada de discernimento é exatamente isso, uma jornada. Você não chegará à perfeição doutrinária nesta vida. Mesmo os maiores teólogos reconhecem que veem apenas parcialmente, como Paulo disse em 1 Coríntios 13. Mas isso não deve nos desanimar, deve nos manter humildes e dependentes de Deus. No final, discernir a verdade em meio a tantas doutrinas não é sobre ter todas as respostas. É sobre conhecer aquele que é a resposta. É sobre ter um relacionamento profundo com Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Quando você o conhece, quando você anda com Ele, quando você ouve sua voz, você não será facilmente enganado. Pense nisso. Ovelhas conhecem a voz do pastor. Elas não seguem estranhos porque não reconhecem suas vozes. Como você desenvolve esse reconhecimento? Passando tempo com o pastor, ouvindo sua voz nas Escrituras, conversando com ele em oração, observando como ele age em sua vida. Com o tempo, você naturalmente discernirá o que é verdade e o que não é. Que Deus te dê sabedoria nessa jornada, que Ele abra teus olhos para ver a verdade, que Ele te guarde de enganos e te conduza em toda a verdade, que você possa dizer, como o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E que essa luz te ilumine sempre, em meio a qualquer confusão, em meio a qualquer dúvida, em meio a todas as vozes que competem por tua atenção. A verdade de Deus permanece. Busque-a, viva-a, e você será livre. Se esta mensagem tocou seu coração de alguma forma, deixe nos comentários o seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo. Queremos orar por você, por sua família,
por aquele parente próximo que você sabe que está passando por alguma dificuldade. Suas orações e as nossas se unem diante do trono da graça. E se este vídeo foi útil para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para receber o alerta sempre que postarmos conteúdo novo. Que Deus abençoe sua jornada de fé e conhecimento.